Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Masculinismo. Qualidade de masculino. Características do sexo masculino. Você acabou de escutar as definições para a palavra masculinismo segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente lá no Instagram, @dicionariofeministapod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que representa um movimento social. Hoje vamos falar de masculinismo. Vemos as primeiras expressões do masculinismo na Europa a partir da década de 70. Ele surge influenciado pelo crescimento do feminismo em vários países do mundo. A proposta desse masculinismo era focada na violência doméstica contra os homens, na dificuldade dos homens na obtenção da guarda dos filhos e da imagem negativa que os homens têm na sociedade. A partir dos anos 90, um novo conceito de masculinismo toma força, principalmente nos Estados Unidos. Essa vertente acredita que o que realmente oprime os homens não é o sistema, mas sim o feminismo. Hoje vemos que as duas visões para o masculinismo ainda existem. Porém, a que tem mais expressão na nossa sociedade é o que acredita que os movimentos feministas foram longe demais, entre aspas. De acordo com dados apresentados pela Associação Internacional dos Masculinistas, os homens conseguem a custódia dos filhos em apenas 7% dos casos de divórcio e fazem parte de 96% da população carcerária. O maior motivo para isso, segundo representantes do movimento, seria a sociedade ginocentrista na qual vivemos. Esse ginocentrismo seria o conceito de uma cultura que coloca as mulheres como centro das relações sociais. Um dos defensores do masculinismo é o britânico Tom Martin. Entre várias propostas para defender os direitos dos homens, em uma delas ele defende que uma sociedade pacífica só será alcançada quando atingirmos o equilíbrio de gênero em cada esfera. Kate Banyard, autora do livro The Equality Illusion, relata que o masculinismo se engana quando acha que o feminismo é quem oprime os homens, quando, na verdade, os dois movimentos acreditam na ideia de uma sociedade mais igualitária. O verdadeiro motivo para os homens terem mais dificuldades ao pedirem a guarda dos filhos e fazerem parte da maioria da população carcerária seria o fato de vivermos em uma sociedade que, por milênios, construiu sua estrutura sob a influência do patriarcado, consolidando não só a desigualdade entre gêneros, mas também o conceito da masculinidade tóxica. Que doideira, né? O seu comentário é ótimo. Que doideira, né? É, né? Caramba, é uma visão totalmente diferente, né, do que a gente fala aqui. Mas você acha que as mulheres, elas realmente ocupam mais espaço que os homens? Ou elas finalmente ocupam os mesmos espaços do que os homens, Ju? Não, né? As mulheres ocupam espaços que são pré-determinados como femininos, né? Como o espaço de cuidadora, espaço de dona de casa, espaço de professora. Esses espaços eu vejo que as mulheres dominam, né? São maioria. Mas a gente já discutiu tanto sobre como a gente luta para ocupar os espaços que foram tirados de nós, né, como os espaços de o que eu disse de professoras são mais professoras, né, do ensino básico, porque a gente tenta ocupar tanto pesquisas, tecnologia, tantos espaços que a gente não consegue ocupar, né, não sei. Muito complicado esse tal de movimento, porque parece que faltou uma empatia na hora de criar esse movimento, né. Eu acho que como feministas temos o papel de ouvir as pessoas, né, os homens e as angústias deles, para a gente entender como a gente encaixa isso dentro do nosso movimento, porque não existe feminismo sem um homem estar consciente dos próprios atos, né. Então, precisamos ouvi-los também,
Mas eu acho que quem acredita nesse movimento não tá ouvindo a gente também, né? E é muito interessante você trazer essa questão das professoras, né? A maioria dos professores de ensino fundamental, principalmente, serem mulheres, porque é uma questão que o masculinismo também discute, porque, por exemplo, tendo mais professoras mulheres, os homens, eles não se sentem representados, no sentido, eles não veem a questão da representatividade que a gente comenta com relação às mulheres, eles não sentem com relação às professoras, né, aos professores, ao ensino no geral. E eu acho interessante essa discussão, sabe? E não tô desvalidando essa discussão. Realmente, as crianças, os meninos, eles não conseguem olhar para uma professora e pensar, ah, um dia eu posso ser professor e tal, de ensino médio. Tanto que é muito mais comum você ter, por exemplo, cuidadores de criança que são mulheres, né? Que a gente conhece como as babás, do que homens. E então eu concordo muito quando eles reivindicam esse espaço. Mas eu não concordo porque no momento em que dizem que esse espaço ele é dominado pelas mulheres no sentido que a gente toma esse espaço para nós. Eu acho que é bem na linha do que você falou, de esse espaço ele é dado para nós, assim, nos é dado de uma forma não consentida, sabe? Não é que muitas vezes a gente não escolhe esse espaço. E aí quando a gente tenta sair dele, a gente não é permitida sair, entendeu? É meio que o limite onde a gente pode chegar, né? A gente tá te dando esse espaço de cuidadora, a gente tá te dando esse espaço de professora, e é isso, você não pode querer mais do que isso, né? Você pode querer no máximo ser uma enfermeira, né? Que a gente estava até numa conversa entre nós duas, a gente estava falando sobre as profissionais na linha de frente, como elas são mulheres, né, por serem cuidadoras, e esse papel de cuidadora é realmente dado para nós, né? Tá dentro do que é esperado de uma mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu até concordo que isso que você falou de cuidadoras de crianças, né, babás, professoras de maternal, essas coisas normalmente são mulheres. Mas eu tive tanto professor homem no ensino médio, no ensino fundamental, inclusive meu professor preferido do ensino fundamental era um homem. Então eu acho que não é não é um impedimento para eles, talvez seja um impedimento quando é muito criança, né, porque eu acho que a gente tem um motivo para desconfiar dos homens como cuidadores de crianças, né, e eu digo isso muito claramente em relação à pedofilia. Mas a partir do momento que você entra num espaço um pouco mais de uma educação um pouco mais profunda, né, que é o ensino fundamental e médio, os homens eu não vejo como um problema, assim, eu acho que eles não perdem a oportunidade, né, eles têm a mesma chance, provavelmente, de conseguir uma vaga como professor dentro de uma escola, eu acho, assim. Então, muito no achismo pelo que eu vejo, assim, pelo que eu tive de professor homem. Você teve professor homem, Teca? Tive muitos professores homens, como você falou, no ensino médio, mas ainda a fase da infância e, digamos, a pré-adolescência é muito associado às mulheres, porque existem esse conceito de que quanto mais maduro um ser humano, mais próximo digamos, do conhecimento, tá? Entre várias aspas, e mais longe do sentimento e da imaturidade, mais homens podem participar do processo de aprendizado desse ser humano, né? Então, é isso, né, porque, assim, será que o homem está interessado em ser cuidador? Está interessado, eu sei que existe esse movimento que está dizendo que sim, né, mas pelo que eu vejo, a mulher ela a criança menina, ela é ensinada a ser cuidadora, né, ela é ensinada eu dava aula para todos os meus bichinhos de pelúcia, né. Eu era muito professora das minhas bonecas, eu era muito pediatra, eu queria ser pediatra, né, então eu cuidava muito das minhas bonecas e tal. E o homem não, né, o menino não, o menino tá ali montando e desmontando, brincando, jogando bola, tá dentro do esporte, e a gente é afastado dessa realidade, então talvez o afastamento dessa realidade quando a gente tá na primeira infância tenha relação também com, será que um homem vai se interessar em seguir uma carreira de cuidador de uma criança, de babá ou de professor de maternal, ou ele vai se interessar em ser um cientista, porque isso já foi colocado que é uma possibilidade para ele, né, enquanto para as mulheres isso não estava no leque de opções que deram pra gente, né. Esse leque que é muito importante, sabe? Eu acho que para os dois lados. E aí que eu falo que eu entendo, sabe? Essa reivindicação. Esse leque não nos é dado, nem do lado masculino, nem do lado feminino.
ele é imposto. O seu leque, ele é muito limitado dos dois lados. E aí que tá. Não é que, por exemplo, todo homem tem a tendência maior de querer brincar com brinquedos de montar. É que a gente não sabe, porque a gente a gente não chegou justamente a essa igualdade de gênero, principalmente com relação às crianças. A gente já comentou bastante aqui sobre isso quando a gente falou sobre sexismo, né? O quanto os brinquedos de meninas e de meninos é uma coisa ainda muito existente na nossa sociedade. E aí a gente não deixa esse leque abrir e a gente não deixa a criança escolher. Falar, não, eu gosto mais de montar, não gosto mais de ciência, não gosto mais de cuidar, não gosto mais de cozinhar. Então, a gente impõe. E aí é que eu vou trazer o que você falou também, né, Ju? A, a culpa, digamos assim, é até difícil falar sobre culpa, mas assim, isso é uma consequência não do feminismo. Não foi o feminismo que falou meninos só podem brincar com brinquedos de montar. O feminismo fala justamente o contrário, de que todos podem brincar com brinquedos de montar. E aí é que tá. Então, o verdadeiro vilão dessa estrutura não é o feminismo. É algo que é muito antes do feminismo, como a gente falou. O feminismo só tem 200 anos aproximadamente. A nossa estrutura patriarcal existe há milênios. Então fica muito difícil você colocar isso na conta do feminismo, né? Quando você começa a pensar nessas estruturas e esmirilhar elas mais, desconstruir elas mais. Outra coisa, por exemplo, isso também relacionado muito a essa construção social na qual a gente vive, é quando a gente analisa, por exemplo, o fato das mulheres normalmente conseguirem a guarda dos filhos mais facilmente do que os homens, porque na nossa estrutura social na qual a gente vive, as mulheres têm essa função, né? É dado essa função de forma até compulsória para as mulheres terem cuidado com os filhos. A gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre maternidade compulsória. Na verdade, foi maternidade real, mas a gente falou um pouco de maternidade compulsória. E aí que ocorre essa briga, porque pais que querem estar mais presentes na vida dos filhos, eu tenho um amigo que passou por isso, dele querer estar mais presente, dele querer ter o filho passar, sei lá, mais finais de semana com o filho, ou então poder passar mais horas com o filho, e não poder, porque a mãe não deixava, e pela lei também ele não tinha esse direito. Então, é um embate. Mas vocês têm que entender que é uma coisa que não vem porque o feminismo não prega que mulheres têm que ter mais, sempre tem que ter as guardas dos filhos. Não existe nenhuma vertente do feminismo que diga isso. Não sei, você conhece, Ju? Não, né, mas eu acho que o fato das mulheres serem sempre a pessoa que tem a guarda, eu acho que são duas coisas, né, uma coisa que é imposta, né, que é a nossa maternidade, ela tem que ser a criação, ela tá na nossa mão, nas nossas mãos, né, a gente falou um pouco sobre isso no episódio de sobrecarga emocional também, né, que enquanto o homem ele se preocupa com vamos brincar, vamos se divertir com essa criança, é a mulher que acorda no meio da noite falando, puta, não tem uniforme limpo pra criança ir na escola amanhã. Então é a mulher que tem essa responsabilidade de fazer a roda girar, enquanto o homem ele tá muito mais relacionado com a parte lúdica e divertida da criação, né. Então eu vejo esse lance da guarda ser mais voltada para a mãe, como também um jeito de defender um sistema muito fragilizado, né, que assim, a mulher já é dentro da lei, ela já é muito fragilizada, né, ela já não tem os seus direitos muito defendidos. Então, eu acho que esse foi um jeito de defender a mulher, né, porque eu tenho uma amiga que ela é advogada, e ela já viu muitos casos de casais que se separam, casais heterossexuais, em que ocorre essa briga, né, essa disputa entre quem vai ter a guarda da criança, e quando o pai entra nessa disputa muito firmemente, muitas vezes é um jogo de poder, é um jogo de eu ganhei de você nessa, você se separou de mim, mas eu tô ganhando essa competição, eu tô ganhando essa disputa. Não visando o bem da criança, sabe, é sempre esse jogo de ego. Então é muito difícil de você generalizar e falar assim:
todos os homens deveriam ter a guarda da criança. Cada caso tem que ser um caso, né. Se o homem, ele realmente é a pessoa que é mais responsável pelas, tarefas diárias da criança, enfim, se ele é realmente o criador, né, quem sabe tudo, quantas cuecas aquele menino tem dentro da gaveta, aí, nesse caso, eu acho que faz sentido o homem ter a guarda, enquanto em outros casos não. E a gente sabe que, na maioria dos casos, é a mulher, né, é a mulher que está ali como cuidadora. Então, é um questionamento que vem muito de uma minoria que, sei lá, acha que não está sendo justo. Mas eu acho que os homens têm muitos recursos para lutar contra isso também, né. Eu não acho que seja culpa do feminismo, é uma culpa de novo, do sistema patriarcal que a gente estava falando, né. Enfim, tudo isso se resume ao sistema patriarcal que fez a sociedade pensar dessa forma, né, e criar as crianças dessa forma. Um caso que eu estive em contato muito próximo num processo de separação foi que o processo de separação em si é um casal heterossexual que tinha filhos, mas o processo de separação foi muito complexo por conta da ameaça, porque na verdade naquele relacionamento era um relacionamento abusivo. E aí a ameaça do homem com relação à mulher era: se a gente separar, eu vou pegar a guarda das crianças. Então isso virou um argumento para o abusador conseguir o que ele queria, né? Ter domínio sobre aquela mulher. Então, durante muito tempo, ela passou por um processo muito abusivo na parte emocional, psicológica e tal. Finalmente, quando ela conseguiu superar, ela conseguiu entender que o sistema iria defendê-la, ela conseguiu se divorciar. Porém, depois de um tempo, é muito louco isso, porque o sistema ele te defende. Ele defende as mulheres, sim. Nesse sentido, Ju, eu concordo com você. Mas quando existe uma tentativa do homem de querer muito a guarda dos filhos, ele consegue, porque nesse caso ela começou a passar por problemas psicológicos sérios também por conta de danos de abuso, ela começou a passar por problemas, consequências desse abuso começaram a aparecer na vida dela e ela perdeu a guarda dos filhos pro marido, e foi bem rápido. Não foi assim um processo de anos e tal. Então, assim, por mais que o sistema defenda as mulheres, quando o marido entra incisivo, o ex-marido, no caso, né? O homem entra incisivo, pedindo esse direito, ele consegue. É isso que eu quero entrar também, não é. Mas talvez os homens que não estejam conseguindo a guarda dos filhos, talvez precisem um pouco mais de provas, assim, de que você é realmente capaz. Eu não sei. Eu não sei dizer se o sistema é tão falho, sabe? Dizendo por essa experiência pela qual eu estive tão próxima, por esse caso que eu estive tão próxima. E talvez a sua amiga, por ela ser advogada, estar próxima de tantos casos, ela também vai observar isso. E trazer essa questão do tipo, tá, vocês estão lutando por uma coisa, mas vocês acham que o sistema é falho? Ou será que o que vocês estão apresentando para o sistema não está sendo o suficiente? Né? Tem que ter essa reflexão um pouco também, né? Será que esses homens que estão dentro desse movimento, eu vou ser polêmica aqui, hein, se eu estiver ferindo a masculinidade de alguém, eu nem peço desculpas. Será que esses homens que estão se sentindo tão fragilizados com esse movimento, eles são homens que não estão acostumados a lutar? Porque a gente tá acostumada a gritar, né, amiga? A gente tá acostumada a estar em reunião, com frio na barriga de falar um "ah", mas quando fala a gente tem que berrar pra gente ser escutado. A gente tá dentro de casa, se você tem um relacionamento que não é muito de igual para igual, você tem que berrar para ser escutada. Se você tá na rua e se você tá sofrendo um assédio, você tem que berrar para as pessoas levarem a sério aquele assédio. Então a gente tá acostumado, né, faz parte do nosso, infelizmente, a gente tá acostumado a lutar por tudo, né. A gente ainda tá numa posição de muito privilégio, mas eu tenho um contato, uma amiga minha que é indiana me contou que a mãe dela, ela exigiu ser educada, ela exigiu na Índia, né, ser escolarizada e ter até o fim do ensino médio, né. Então, tipo, a gente tá acostumado a lutar pela educação até, sabe. E aí quando um homem vê que ele precisa se esforçar um pouquinho a mais, porque a gente tá começando a conquistar um pedacinho de espaço, e aí ele por
a associação, ele vai achar que ele está perdendo espaço, ele vai começar a achar ruim e vai querer lutar contra esse movimento, né, ele vai querer ter o espaço dele de volta. Mas não é que ele está perdendo espaço, a gente está ocupando o mesmo, né, a gente está crescendo junto, sabe. Eu vejo isso como uma escada em que eles estão num degrau muito acima, e a gente finalmente está conseguindo chegar no mesmo degrau, e a gente pode estar no mesmo degrau, né. Então, não significa que eles estão perdendo com a ascensão das mulheres, né. Eles só estão, talvez, tendo mais competição, e é aquilo que eu falei em relação também ao que eu experiencio de ser uma mulher branca, e agora ter a ascensão das mulheres negras, né, de vai ter mais competição, vai ter mais gente que faz as coisas tão bem quanto eu, e isso tem que ser um gás motivador para eu ser melhor, não para eu rebaixar as outras pessoas, né. O movimento masculinista, ele nasce, né, junto com o movimento feminista, porque tem tudo a ver com tudo isso que você falou, Ju. Porque o que acontece com a ascensão do movimento feminista, por mais ocidental e branco que ele seja, né, ele gera uma crise na masculinidade tradicional, que é isso que você está falando, né? E quando a gente fala de masculinidade, a gente fala tradicional, eu tô falando aqui dessa masculinidade pautada no patriarcado, em que o homem tem responsabilidades muito definidas também, né? Então, o homem também é o provedor do dinheiro, ele é o homem que é o responsável pela família, ele é o responsável pela organização e a plenitude da família. O que não faz com que ele tenha menos sobrecarga emocional. É diferente das mulheres, mas não é fácil também. Por isso que eu acho muito interessante a gente pensar assim: ah, quem tem a vida mais fácil, homens ou mulheres? É muito difícil a gente chegar num acordo, principalmente se a gente tiver um homem no debate, né? Para trazer as dificuldades pelas quais ele passa. Então, eu acho que como qualquer movimento de crise, né, como a masculinidade tradicional sofreu e sofre até hoje, mas começou aí com os movimentos feministas, é normal que esses questionamentos, essas dores, essas indagações, elas surjam. É normal, porque a gente também passa por um movimento de questionamento intenso, e a gente fala muitas vezes que a gente cansa, e é normal. Agora, a questão é você entender como você vai lidar com isso. Como você vai lidar com mais mulheres ocupando os cargos de trabalho, né? Como você falou, mulheres negras, mulheres trans, como que eu vou lidar com isso, né? Eu vou ser agressiva em relação a isso? Ou então eu vou entender que a sociedade está passando por um movimento e que meus privilégios vão ter que ser perdidos para outras pessoas terem privilégios. Eu quero uma sociedade em que todos possam ter a oportunidade, né? Ou eu quero ter viver numa sociedade em que só eu ganho. Acho que ninguém quer. E é justamente o que o masculinismo prega também. Eu quero ganhar direitos e espaços que eu não tenho. Então, para você ganhar esse espaço, você vai ter que perder outros. Ou, na verdade, não é questão que você vai perder. Você vai dividir. Você vai ter que dividir os espaços para poder ganhar aqueles espaços que você acha que não faz parte. Então, isso entra na questão dos cargos de trabalho que você falou. Isso entra na questão da liberdade sexual. Isso entra na questão da redefinição do papel do pai, que é a que a gente está discutindo aqui com relação à guarda dos filhos. E também isso entra na questão da pluralidade das identidades sexuais. Hoje você pode ser o que você quiser, não é? Assim, tô falando no poder ser o que você quiser, mas consciente de que existem ainda muitos preconceitos enraizados na nossa sociedade e que muitos grupos ainda passam por dificuldades sérias por conta disso, né? Envolvendo até perder a vida e por aí vai. As coisas mais horrorosas que você pode imaginar. Mas, mesmo assim, essa liberdade, assim, desses movimentos sociais, hoje fala assim: homem, você quer chorar? Você chora. Homem, você quer ser, como a gente já trouxe tantas vezes, você quer ser florista? Você pode ser um homem florista. Homem, você quer gostar de homens e mulheres? Você quer ser pansexual? Você pode ser o que você quiser. E tá tudo bem, porque durante muito tempo os homens não podiam demonstrar afetos. E nem imaginar em demonstrar afetos por homens. Então, esse leque de opções é uma coisa que assusta principalmente as pessoas que viveram, cresceram e se beneficiaram pela masculinidade tradicional. Eu estava aqui refletindo sobre esse movimento,
E tem um lado positivo disso estar acontecendo, né? Dos homens estarem se unindo e conversando sobre isso, que é realmente conversar sobre isso, né? Se eles identificaram esse problema, é porque existe um grupo de homens que falou assim: "Ô, você tá passando por esse problema aqui? Eu tô passando também". Então, a falta de comunicação existe dentro da masculinidade muito forte, né? Então, só de ver que os homens estão se organizando, falando dos seus problemas e tentando lutar pelos seus direitos, eu acho positivo. Eu acho que é um passo. Mas eu acho que tá faltando clareza nos motivos, assim, né. A gente tá aqui lutando pela mesma coisa, a gente tá, tipo, os 2 discutindo sobre quanto é 2 mais 2 é 4 e 1 mais 1 mais 1, sabe. Tipo, é a mesma coisa, sabe. Então eu acho que tá se perdendo um pouco de energia, sendo que a gente podia juntar as energias. Mas eu acho legal esse movimento de organização dos homens, porque eu vejo que os homens se organizam pra 3 motivos, né, que é dinheiro, que é política, que é um ambiente muito majoritariamente ocupado por homens, e esporte, né, os homens estão muito também ocupando esse espaço. Agora, para falar de problema, não vejo o homem se reunir, entendeu? Então eu achei isso interessante. Agora só tá precisando um pouquinho mais de contexto e debate com outras pessoas que estão um pouco fora dessa bolha pra gente lutar pelas mesmas coisas, né. A gente tá aqui é só juntar energia que vai dar tudo certo, se organizar todo direitinho, todo mundo transa. Hoje é dia do orgasmo, né? Foi hoje ou ontem? Ai, não sei. A gente tá na semana do orgasmo, então pensar em todo mundo transar com orgasmo é uma delícia mesmo. Que fora Mas de contexto. Mas o que você acha desse movimento de organização? Você concorda comigo? Cara, eu concordo muito desse movimento dos homens estarem se organizando, mas eu fico chateada de ver que o inimigo pelo qual eles estão indo, né, combatendo e focando as energias, tá errado, sabe? Não é esse. É, As- por isso que eu falei da clareza. Eles têm que ter a clareza de que os 2 movimentos estão lutando contra a sociedade patriarcal. E não é um lutando contra o homem e um lutando contra a mulher, né? Os 2 estão com o mesmo objetivo e a gente não tá conseguindo se organizar, não tá conseguindo se ouvir, né? E outra clareza que tem que ter também, né, Ju, é entender que, por exemplo, o movimento feminista, ele não vai lutar, por exemplo, ele concorda, mas ele não vai lutar pelo aumento da licença paternidade, porque a gente tem uma pauta muito extensa. A licença paternidade é importante, mas eu acho que a voz que deve ser ouvida a respeito disso é o dos homens. Não tem como as mulheres falarem que a licença maternidade é pouca. Ou, por exemplo, obrigatoriedade no alistamento militar. As mulheres não têm como lutarem para que não exista a obrigatoriedade. Elas podem lutar e devem, se elas querem também entrar e poderem participar, né, de serviço militar. Mas trazer digamos, esse benefício para os homens, no sentido de que eles não querem mais ser obrigados, eles acham isso absurdo, isso é um movimento que tem que partir deles, entendeu? Nós podemos e vamos ser aliadas, da mesma forma que no movimento feminista, nós queremos e gostamos quando os homens são aliados. Mas não tem como o homem estar na linha de frente falando por exemplo, falando sobre aborto. Quem tem que estar na linha de frente são as mulheres, os homens têm que estar como aliados. E a gente nem pede que os homens estejam na linha de frente. A gente quer ele como os aliados. Nós queremos que a nossa voz seja ouvida. E da mesma forma, a voz deles deve ser ouvida, né? Pelo sistema. Da mesma forma que a gente fala, o sistema tem que ouvir a nossa voz. Só que aí é que entra a questão, né? Porque o sistema, ele é majoritariamente composto por homens. Então, no fim, os homens acabam... a gente acaba pedindo para homens escutarem a nossa voz. Mas eles podem entrar também com esse tipo de reivindicação. E nós vamos ser aliadas sempre, sim. Porque, de novo, estamos tentando nos beneficiar da mesma coisa. Estamos juntos nesse sentido. Mas é importante entender que não somos opostos. Essa questão de homem ser oposto da mulher, né, no sentido de brigarmos e de termos que ser rivais,
é um conceito ultrapassado, acho que já não tem muito a ver, né? Para mim é muito clara, assim, é um exemplo muito claro de como devemos lutar juntos, né? Porque se a mulher estiver aqui falando assim, eu preciso de mais licença maternidade e eu preciso dividir a responsabilidade da criação dessa criança, e então eu preciso que você dê mais licença paternidade. Enquanto a mulher estiver lutando sozinha por isso, enfraquece o movimento, porque é o homem que tem que estar como agente, né, dessa mudança, né, ser o agente dessa mudança. Então, se a mulher chegar e falar: "Eu preciso do aumento da licença maternidade e de compartilhar as responsabilidades da criação dessa criança", e o homem falar: "Eu preciso do aumento da licença paternidade e compartilhar a responsabilidade de criação dessas crianças", é a mesma coisa, os 2 estão lutando pela mesma coisa, só que um é agente de uma mudança e outro agente de outra, que no fim vai resultar num numa criação benéfica da criança, né, que é sempre o alvo dessa discussão, que é benéfico, óbvio que o alvo é beneficiar as mulheres em relação a mais tempo com a criança, mais tempo de amamentação, etcétera, mas o resultado final é sempre uma criação saudável para a criança. E se o homem está lutando pela criação da criança e a mulher também, por que vocês não lutam juntos, né? Esse ódio que gera por essa crise tem que ser um pouco melhor desenvolvido, né, Ju? Porque se a gente olha tudo com ódio, fica difícil da gente ver as verdades por trás, né? Tipo, o que realmente cada um tá buscando e tal. E eu acho que tem que ter um pouco de entender, assim, entender nossos sentimentos. É uma coisa que, como você falou também, nós mulheres estamos muito mais acostumadas a entender. A gente cresce escutando que ter sentimentos para mulheres é ok, e homens não. Então, talvez quando vem esse sentimento de ódio, né, com relação à desestruturação da masculinidade tradicional, a reação seja procurar inimigos, e o inimigo mais próximo talvez seja o feminismo, por falar tão alto, por se expor tanto assim, né? Não sei, tô aqui conjecturando. Mas eu queria trazer um pouco dessa questão do ódio para trazer, por exemplo, esse tema é polêmico, eu não sei nem como lidar muito sobre ele, mas a questão dos incel, sabe? Nossa, eu sei muito pouco sobre isso, vou ser honesta. Eu fiquei sabendo sobre isso quando saiu o Coringa. Idem, também. O incel é a abreviação de um termo em inglês, Involuntary Celibate. Não sei nem se eu tô pronunciando direito, mas seria celibato involuntário, a tradução. É como se essas pessoas que normalmente o incel é uma pessoa que é rejeitada por muitas mulheres, né? Então, ele é como se a virgindade dele dependesse das outras mulheres, né? Do quanto as mulheres não querem se relacionar com eles, e normalmente é porque eles não estão dentro de um padrão de beleza da sociedade, né? Mas é um movimento de muito ódio também, né? E eu acho que eu não sei nem se vale tanto palco, porque um movimento que é pautado a partir do ódio, pra mim, é um movimento que não faz sentido, assim. Ao invés de você se questionar o porquê, exatamente o que a gente tá falando, né? Ao invés de você se questionar os padrões de beleza, de você tentar dar voz para as pessoas ou tentar ser ouvido, você tá odiando as pessoas, as mulheres, por ter te rejeitado e, enfim, é um ciclo de ódio sem fim, pelo que eu entendo sobre isso. Mas eu acho que vale mais pesquisa pra gente falar com mais propriedade sobre esse assunto, né? A gente só dá uma pincelada rápida só pra gente entender, na verdade, assim, pra gente esclarecer o quanto esse ódio pode culminar em coisas sérias. Porque, por exemplo, a gente tem muito mais casos nos Estados Unidos, né, do que no Brasil, de adolescentes que entram na escola tirando, ou que fazem aquelas episódios de chacina, praticamente, sei lá. E no Brasil a gente não tem, por conta também da questão, aqui nos Estados Unidos o acesso às armas também é muito mais facilitado. Então, esse ódio, ele acaba tendo consequências muito sérias, sabe? Eu acho que isso que, na verdade, é legal a gente passar por cima. O quão é importante a gente saber lidar com ódio, sabe? Por mais que os seus pais falem que você não pode lidar com sentimentos, que você não pode chorar e que você não pode se expressar. Não, sabe? Calma. A gente precisa saber lidar com isso, porque senão pode ter se isso explode, se isso se expande de uma forma em direções muito erradas, pode ter consequências e pode acabar com a vida de pessoas, sabe?
Eu acho que é isso, mais ou menos, assim. Que isso volta para uma das questões que a gente falou na introdução, que é sobre o sistema carcerário ser majoritariamente populado por homens. E eu já falei sobre esse documentário aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Ele se chama The Mask You Live In. Ele se traduz para A Máscara que Você Vive Sob. Isso aí, né? Tipo, sendo bem. Traduzindo palavra por palavra, né? Ele fala sobre como nós criamos os homens, né? Como acho que ele nem chega a falar sobre homens, ele fala a criação de crianças meninos, né? E como a gente está criando os meninos para serem violentos e isso resulta em pessoas, adultos violentos, em pessoas. E isso resulta na maioridade das pessoas dentro da população carcerária serem homens. Então, assim, não, de novo, a gente está falando aqui sobre um problema da sociedade patriarcal, que ensinou o menino a não lidar com os seus sentimentos, a extravasar a raiva dando um soco na parede, extravasar a raiva puxando o cabelo da menina, e não conversando, e não chorando, e não dialogando para entender de onde que vem essa raiva. Então, isso não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro, quando você se torna um adulto, você fala, plim, virei um adulto, agora eu sou uma pessoa sensata. É como a gente cria essas crianças desde o início e como isso resulta em adultos violentos. Então, de novo, a gente não está aqui tentando lutar contra as mulheres, porque eu nem entendi essa questão direito, né? O que a mulher tem a ver com o sistema carcerário ser majoritariamente populado por homem? Eles querem dizer que eles sofrem mais do que a gente? Porque se o sistema é masculino, significa que a vítima é feminina. Então, quem tá sofrendo, na verdade, é a mulher, né? Então, enfim, fiquei brava. É difícil, porque é muito difícil de entender, sabe? Quando muitos dados mostram o contrário. A violência doméstica, por exemplo, sabe? Muitos dados mostram o contrário. Não é que homens não sofrem violência doméstica, não é que a voz deles não devem ser ouvidas, mas entende que existe uma prioridade nas pautas, e não tô dizendo que é porque eu sou mulher e eu acho que tem que ter prioridade para as mulheres. São os dados que mostram, né? A gente trouxe a questão da violência doméstica contra as mulheres terem aumentado drasticamente por conta da quarentena, do confinamento. Então, quando você vê isso, não tem como você, desculpa, não tem como você falar que a violência contra os homens, a violência doméstica contra os homens é muito mais problemática. É problemática, mas entende que as pautas têm que ter uma prioridade, porque senão a gente se confunde, né? Cada um começa a correr para um lado. E não é atacando as mulheres e dizendo que elas não sofrem o suficiente, que a sua dor é melhor. Por isso que eu tô falando aqui também, Ju, eu falei um pouco sobre a questão de quem sofre mais, homem ou mulher. Eu não tô querendo dizer que a dor dos homens é menor e por isso. Não, tô falando que existem dados, que existem registros e problemas na nossa sociedade que tem uma urgência grande. E aí a gente precisa olhar para esses problemas, entendeu? Não tô falando que o homem não sofre, sabe? Até a gente fala, você comentou um pouco sobre o recorte do homem negro, que também sofre, é um sofrimento diferente da mulher branca. Então é isso, né? Do homem trans, e aí você vai entrando. Não tô dizendo que não sofre, né? Sofre também. Só que existem essas prioridades, digamos, né? De soluções de problemas graves na nossa sociedade. Então, tem isso que você falou da violência doméstica, e tem também o feminicídio. Se não, eu gostaria que não precisasse existir essa palavra, feminicídio, mas precisa. A gente precisa categorizar um assassinato que ele é causado por ódio, pelo ódio simples e puro dessa pessoa ser mulher. Então, não existe, né, o oposto, não existe. Então, isso que você falou sobre o homem negro, eu comentei em off com você e eu acho que vale super a pena eu comentar aqui. Tem um perfil que eu sigo no Twitter, ele se chama Nick Tomás, o arroba dele é Titanic, o nick é Nick, e ele fez um tweet que diz o seguinte: um dia eu vou fazer um tweet assim, pessoas brancas, como é a sensação de só ter medo de ser assaltado na rua, sem risco de violência policial. E aí quando mulheres brancas falarem, mas a gente tem medo de coisas piores, eu digo, tá vendo como é ruim um tweet sem recorte. E aí vamos ver se assim elas param de fazer tweet imbecil, dizendo que os homens não têm medo de andar na rua e lembram que opressões e privilégios se interseccionam. Então o que ele quer dizer é que assim, a gente tá aqui lutando pelo nosso
direito de ir e vir sem ser assediado, sem ser violentado, né? E os homens negros também estão lutando por isso. Então, quando a gente diz assim, o homem anda na rua sem preocupação, isso não é verdade, né? O homem branco e hétero, ele anda na rua sem preocupação. Então, a gente, eu e Teca aqui sempre falamos muito da interseccionalidade dentro do feminismo, e a gente deixou, isso foi um erro, um ato falho nosso de não ter feito uma interseccionalidade dentro do homem, né? Dentro da vivência do homem, que é o homem negro, ele anda na rua com medo, assim, o meu pai é negro e o maior medo do meu pai é ser enquadrado, até hoje, porque é uma violência policial muito grande. Então, assim, homens, vocês querem lutar por alguma coisa? Se junta pra falar sobre isso, se junta pra falar sobre enquadro, porque é um absurdo, a violência policial é um absurdo, e a gente sabe que a violência policial é muito pior quando você tá falando de um homem negro, mas também quando você tá falando de um homem branco, eu acho que eu nunca tive medo de sofrer enquadro quanto qualquer outro homem. Então, assim, essa é uma pauta que, ó, à vontade, vai fundo. Eu apoio vocês lutarem contra isso. Agora, você vir dizer que a população carcerária é um problema, eu também concordo. A população carcerária também eu acho que é um problema porque ela está majoritariamente composta por pessoas sem acesso à educação, pobres e negras. E como a gente está punindo essas pessoas, uma pessoa que tem 10 miligramas de maconha e uma pessoa que estupra uma mulher, ela está dentro do mesmo ambiente, cumprindo a pena. Cara, também concordo, vamos lá falar sobre isso, a gente até quer fazer um episódio sobre isso. Só que assim, eu não consigo entender da onde vem a culpa da mulher em relação a isso, sabe? A culpa é de um sistema que é opressor, violento e etc, né? Enfim, tô tentando entender. A culpa do feminismo, né? Eu acho, inclusive, que o feminismo abriu essa conversa para os homens, talvez. Porque essa conversa, inclusive, o masculinismo não existia antes. Então, graças, assim, ao ataque ao feminismo, às mulheres e principalmente ao feminismo, mas pensa também que se não fosse o feminismo abrir essa conversa, os homens também não iam abrir essa conversa e não iam ver possibilidades dentro do sistema que eles viviam durante tantos anos. E aí, uma coisa que é interessante a gente trazer aqui, Ju, que é um tema polêmico dentro do feminismo, tá? Falando aqui do nosso lugar de fala, a questão de você. Quando a gente fala sobre, por exemplo, estupro, casos de estupro ou abuso, a gente fala muito sobre a vítima, do cuidado da mulher, o que é super importante. Claro, a vítima sempre tem que ter um cuidado especial e ter se escutada. Concordo, total. Agora, não adianta nada a gente tratar das vítimas e escutar mais as vítimas e punir e ser mais punitivo com relação aos agressores, se a gente não conversa com esses agressores também, sabe? Se não existe um diálogo. E eu falo isso porque existem estudos que mostram que muitos homens abusadores, estupradores, eles não entendem o que eles estão fazendo de errado. O sentimento de impunidade, ele ultrapassa essa esfera também do não entender, porque eles foram criados desde pequenos a olhar o corpo da mulher como disponível para os prazeres deles. Então, quando alguém senta e fala, olha, a mulher tem vontades, a mulher tem desejos, e você forçar ela a alguma coisa é uma violência contra o corpo dela. Assim, é o beabá, né? Você explicar o óbvio, mas tem pessoas que elas crescem numa realidade tão dentro desse patriarcado e dessa masculinidade tradicional tão forte que elas não conseguem enxergar isso até sentarem e escutarem alguém falando isso. Então é isso, assim, muitos movimentos feministas não concordam com isso, mas é muito interessante perceber que isso é o que a gente tá falando, a gente não tá querendo que os homens morram. Feminista, na verdade, elas querem matar todos os homens. Não, inclusive tem feministas, nós inclusas, que se sentem atraídas por homem. Então, é isso, entender que não é um campo de guerra entre homens e mulheres. A guerra é contra outra coisa. Quando um homem ele conversa com outro homem em relação a isso, né, o abuso, o assédio, ele consegue entender que aquilo está errado e que ele não é a única pessoa que cometeu aquilo, sabe? É uma coisa que está tão dentro da nossa sociedade que
muitas pessoas fazem isso, né? Então, é isso que eu falei, que eu acho interessante desse movimento, dos homens estarem conversando. Porque os homens precisam conversar, os homens precisam se organizar. E quando você começa a entender que você está causando sofrimento para outras mulheres, eu acho que é o caminho, né? Só que eu acho que, por isso que eu digo da clareza, eles estão vendo a gente como o inimigo, igual você acabou de falar, e não, né? A gente tá aqui, na real, como o alvo, né? A gente tá aqui como a pessoa que sofre por conta dessa falta de comunicação entre homens e sobre a falta de educação em relação à educação sexual e a educação sobre o que é violência, etc. Então é isso, assim, eu acho interessante, acho muito ótimo vocês estarem tentando, mas acho que faltou empatia, faltou entender, faltou dados, igual você falou, tudo que a gente está falando aqui são dados, né, de vítimas e etc. Então, enquanto tiver um movimento que é pautado em eu acho isso, e enquanto tiver outro movimento que é pautado em dados, eu acho que eu vou continuar acreditando no que é pautado em dados, né? Mas eu não tô aqui pra disseminar ódio também. Eu tô aqui pra falar assim, homens, vamos juntos? Então, agora nós vamos para aquele momento do podcast que vocês já conhecem, quem são as notas de rodapé, onde a gente retoma as referências que a gente falou ao longo do episódio e também trazemos novas referências, caso você queira se aprofundar mais sobre o tema de hoje, que é masculinismo. Eu falei sobre um documentário só, que é o The Mask You Live In, tá disponível na Netflix, e me fez abrir muito a mente, porque eu tenho uma vontade muito grande dentro de mim ser mãe, então foi muito interessante, porque assim, eu vou mencionar mais uma vez um livro que eu tô lendo que chama Untamed, que ela é uma escritora que tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. E aí ela foca muito na criação das filhas dela e para criar 2 meninas que sejam incríveis e feministas e fortes, etc. E de repente ela percebeu que ela esqueceu de cuidar do menino. Não de cuidar, né? Mas de fazer esse papel inverso também, né? De você precisa respeitar as mulheres, enquanto ela estava só focando em criar uma mulher para conseguir reagir, né? Não reagir, mas enfim, ser empoderada. E achei essas 2 visões muito interessantes, assim, em relação a como criamos os nossos meninos e qual que é a reação, não reação, qual que é o reflexo dessa criação quando eles se tornam adultos. Então, fico aí, Untamed e The Mask You Live In. Quando eu falei aquela questão dos homens, né, de você tratar os estupradores também, tava me referenciando a um documentário que tem no YouTube, nós já recomendamos aqui antes no podcast, mas só retomar aqui, que é um documentário que se chama O Silêncio dos Homens, muito bom, tá no YouTube, disponível de grátis. Todo mundo tem que assistir, homens, mulheres, todo mundo, todas as pessoas. Outro vídeo que eu queria recomendar, mas é um pouquinho mais longo do que esse documentário, é um vídeo de um canal que chama Stotnik. Eu não sei se você conhece, já ouviu falar desse canal, Ju? Eu conheço esse formato, que eu tô vendo aqui o título, eu acho esse formato interessante. Ele é um canal que ele faz vários vídeos nesse formato de pegar 2 pessoas que têm ideias muito contrárias, ou que são de universos muito diferentes, quase opostos, e põe uma na frente da outra sem elas saberem. E aí eles têm tipo um formulário, por exemplo, só de olhar pra essa pessoa, quais são as ideias que você tem sobre ela. Sem conversar com a pessoa, você vai, tipo, colocando os pré-julgamentos que você tem daquela pessoa, e aí elas vão começando a conversar e descobrem. No final, elas acabam descobrindo o que elas sentem tão diferente uma das outras. E aí, enfim, tem uma conversa, uma discussão interessante. E aí, o vídeo que eu recomendo, que é relacionado ao episódio de hoje, é que o título do vídeo é Colocamos uma feminista e um ativista dos direitos dos homens para conversar sem que eles soubessem. E, meu Deus, desconforto, eu me senti num desconforto do início ao fim, porque é uma coisa, nossa, eu não sei explicar, porque eu fico me imaginando aquela situação e eu fico, meu Deus, como que eu iria lidar com essa pessoa na minha frente? E é muito interessante porque a feminista, né, a mulher feminista que conversa, ela é uma jornalista incrível, porque eles começam, é sempre aquela situação bem awkward, né, bem desconfortável dos dois meio que não sabendo muito qual que é a do outro, não sei o quê, e aí eles vão se soltando mais, vão conversando mais, e aí no final
ele começa a ficar muito incisivo nas ideias dele, e aí ela rebate no nível dele, que eu olhei e falei, cara, eu não sei se eu iria rebater nesse nível que ela rebateu, ela foi incrível. E assim, sem descontrole, sabe? Tanto do lado dele quanto do lado dela. Eles não tiveram descontrole ou foram levados pelas emoções ou algo muito... Não, foi tipo super consciente, super lúcido a discussão deles. Achei muito interessante, mas é um desconforto, já aviso. Vai assistir, vai ficar desconfortável, mas é bom pra refletir. E eu queria só trazer uma referência aqui, Ju, de um site que a gente já trouxe várias vezes, eu já pesquisei várias vezes nesse site pra poder fazer os podcasts, os episódios, que é o site Papo de Homem, que eu gosto muito como ele aborda essa... Eu gosto muito de como que ele traz esse conceito de masculinidade. Eu não vou falar de masculinismo, porque eu acho que o masculinismo, ele é um movimento que eu acho que já foi muito desvirtuado. Eu não sei se eu gostaria de falar nele no sentido de positivo, porque eu acho que já se perdeu. Mas eu queria falar sobre esse novo olhar sobre o homem, né? E eu acho legal como esse blog, o Papo de Homem, fala sobre isso. Eu, inclusive, fiquei sabendo do Homem Florista por lá, várias coisas que eu leio também pra fazer o podcast por lá. E eu abri ontem, o site pra dar uma olhadinha nas coisas que tinham lá. E aí eu já fiquei apaixonada por... o título da primeira matéria que apareceu era assim: a corrida para ser melhor cansa e não necessariamente vai te fazer feliz. Isso pra mim, essa frase, eu falei, cara, todo homem que tinha que ter essa frase enquadrada na parede da vida deles, assim. Não vai ser fácil e talvez não te faça feliz, mas é necessário pra você virar uma pessoa melhor, sabe? Acho que depois dessa conversa, a gente vai pensar 2 vezes antes de dizer que feminismo só beneficia as mulheres, não é mesmo? Mas se você conhece alguém que ainda acha que os homens estão sendo oprimidos pelas mulheres, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar com aquela pessoa que tá precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. E um recado importante: a gente não conseguiu disponibilizar a live que a gente fez com Elas Pesquisam, nós perdemos a gravação, ficamos tristes, desafios da tecnologia, porém, a gente gravou outro episódio que a gente vai disponibilizar e vamos manter vocês informados sobre como acessar essa discussão que a gente teve com elas, que foi muito importante. Falamos sobre honestidade intelectual mais uma vez, cultura do cancelamento, e elas trouxeram uma visão bem acadêmica, muito necessária para todo mundo se informar. Então fiquem atentos que a gente vai estar divulgando aí para vocês poderem escutar. É isso. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau, tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.